Alô, meus amados irmãos, vamos estar começando aqui mais um estudo bíblico, mais uma pregação bíblica hoje, né? Você que está aí acompanhando, hoje o foco é o culto individual, como é que eu passo o dia com Deus, amém? É uma coisa muito séria. Hoje nós enfrentamos aí um tempo de pandemia, um tempo de sofrimento, um tempo que a igreja não pode se reunir com frequência. Então, o que eu e você podemos fazer para minimizar a nossa distância de Deus, né? No coletivo e no individual? Hoje eu quero apresentar aqui para você alguns pontos muito simples, só que de uma maneira mais abrangente, né? De uma maneira mais bem colocada, de uma forma mais bem explicada, para que você venha desenvolver um devocional diário melhor, né? Um devocional diário acima da média, que você possa aí ser tocado por Deus, possa ser instruído por Deus a melhorar o seu devocional e o seu encontro diário com Deus. Em primeiro lugar, nós vamos orar, né? Gostaria que você fizesse uma oração especial aí por aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, né? Aqueles que estão longe aí da presença de Deus, aqueles que estão passando por dificuldade, que você colocasse também aqueles que você conhece, né? Diante da presença do Senhor. Amém? Amém, meu irmão Kirkson. Vamos orar então também por prosperidade material, porque é um tempo de assolação terrível, né? Nós estamos aí com muitos comércios fechados, né? Pessoas aí que estão com a sua situação financeira terrível, né? Temos sofrido muito quem é comerciante. Então vamos levantar nossas orações, né? Nossos pedidos a Deus, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor Deus venha nos abençoar hoje nesta palavra, que o Senhor Deus venha nos iluminar, nos dar graça, que o Seu Espírito Santo seja nosso guia, que o Senhor Todo-Poderoso venha manifestar não somente as minhas palavras, Senhor, mas com poder, com mudança na vida de cada um daqueles que tem procurado o Seu nome, que tem procurado a salvação na Tua presença, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão doentes, aqueles que estão atacados de uma enfermidade mortal, de uma enfermidade incurável, que o Senhor Todo-Poderoso possa entrar com a providência, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa entrar com a providência material nas nossas vidas, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa providenciar aquilo que nós necessitamos, aqueles comerciantes que têm sofrido, Jesus, nessa pandemia, que possam ser ajudados pelo Senhor, possam ser levantados pelo Senhor, e pela Tua mão poderosa, Pai. Guia-nos hoje, Pai querido, a um novo estágio na Tua fé, na Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o texto hoje aqui é Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Né? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 é a consagração a Deus. É o que eu e você temos que fazer para ser consagrados a Deus. E qual que é o resultado disso? Amém? Consequentemente, nós teremos um resultado. Né? Então, primeiro, o que é um culto? Um culto é uma adoração a um Deus. No nosso caso, que é crente, né, nós adoramos ao Deus da Bíblia, ao Jesus da Bíblia, ao Espírito Santo da Bíblia. Amém? Então, o culto ele pode ser dividido em pelo menos 3 tipos de culto. O primeiro culto é o culto público. É aquele que a gente vai na igreja, canta ali hinos, adorações, né? No próximo evento eu posso trazer aí como que deve ser realizado um culto público. Né? O segundo tipo de culto é o culto familiar, que você faz aí na sua casa, com seus filhos, esposa, né? Até mesmo com pai e mãe. E o terceiro tipo de culto, e talvez o mais importante desses, porque se esse tipo de culto for mal, o resto também vai mal, é o culto particular, o culto individual, o culto que eu e você prestamos individualmente a Deus. Amém? Então, vamos aí observar hoje o culto individual. Amém? Hoje nós vamos aprender aí sobre o culto individual. Como é que é adorar a Deus individualmente? Como é que é adorar a Deus, buscar a Deus de maneira individual? Então vamos observar aí, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o que o apóstolo Paulo diz aos crentes de Roma, que estavam em Roma. Preste bastante atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, aqui Paulo está dizendo assim para os crentes de Roma: irmãos, eu quero que vocês se apresentem como sacrifício vivo. Então, quando a gente
Quando a gente observa nas páginas da Bíblia, quando ia fazer uma imolação ali, né, sacrificar um cordeiro, um carneiro a Deus, uma ovelha, um bode a Deus, né, um animal, um bezerro a Deus, ele era imolado vivo, ele era um sacrifício por completo. Não podia sacrificar só a cabeça ou somente o corpo do animal, tinha que sacrificar o animal por inteiro, tinha que ser tudo. Então Paulo está dizendo o seguinte, do mesmo jeito que era lá no Antigo Testamento, vocês têm que ser um sacrifício vivo por inteiro. Vocês têm que ser um sacrifício vivo por inteiro. Não pode, Deus não quer metade do crente, Deus não quer metade do irmão que está me assistindo, Deus não quer metade do Túlio, Deus não quer meia igreja, Deus quer 100% de igreja, Deus quer 100% de você, Deus quer uma entrega 100% sua, Deus quer uma entrega 100% sua na obra dele, amém? Então, eu e você não podemos entregar meio culto, nós temos que entregar 100% de culto. Então, Paulo está dizendo o seguinte, o nosso culto é um sacrifício vivo. Aí ele fala o seguinte, santo, santo. Tá? A santidade é pedido por Deus. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo é ser separado daquilo que é mal, daquilo que é pecado, daquilo que distancia de Deus, né? E agradável. O que é um sacrifício agradável? Se você for lá em Levítico capítulo 1, verso 9, fala assim, oferta queimada de cheiro suave, agradável ao Senhor, coisa santíssima é. Então, se é agradável para Deus, é ótimo, é excelente. Sobe com um cheiro suave, como um perfume, né? Uma oração como um perfume, um louvor como um perfume, uma leitura de palavra, uma meditação como perfume. Amém? Então, o culto público, ele é excelente, mas o culto individual, ele tem que ser feito por inteiro. Eu não posso fazer meia oração, eu não posso fazer meia leitura, eu não posso fazer meio culto. Deus não aceita meio culto. Se você for lá no capítulo 7 de Romanos, Paulo vai falar o seguinte, irmãos, ofereçam os vossos membros para uso de Deus. Então Paulo está falando o seguinte, o seu olho, seu nariz, sua boca, suas mãos, seus pés, seu coração, né? O seu corpo completo, seu cérebro, seus pés, seus joelhos, cotovelos, tudo tem que ser para Deus. Não pode ser 2 braços para Deus, a língua para Deus, o cérebro para Deus e o resto para o mundo. Não tem como. Deus não aceita meio tipo de sacrifício. Amém? Então, quais são os pontos que eu e você temos que entender, né, no culto individual? Primeira coisa, o foco tem que ser Jesus Cristo. Por que motivo? Porque a Bíblia inteira tem como personagem central Jesus. Amém? Então, quando eu e você adoram, nós temos que adorar o Deus o Pai e o Deus o Filho. E como é que nós adoramos isso? Como é que nós adoramos Jesus? Como é que nós adoramos Deus? Em primeiro lugar, nós devemos observar seu sacrifício. Jesus Cristo ali levou o pecado da humanidade na cruz, né? Como diz lá em Hebreus capítulo 5, né? Ele é um sumo sacerdote mais do que excelente, muito melhor do que Moisés na mediação e muito mais excelente do que os anjos, amém? Então ele é o sacrifício final, ele é o cordeiro pascal, como está lá em 1 Coríntios. Ele é excelente, Jesus é o suprassumo da humanidade. Amém? Então nós devemos olhar para Deus desse modo, para Jesus desse modo, encarando a sua obra ali, vicária, seu sacrifício na cruz, de uma maneira superior. Nós temos que olhar para Jesus e temos que entender que Ele é Deus. Colossenses 2,9 diz que nele estão arraigados todos os atributos, a plenitude de Deus. Ou seja, Jesus é Deus, Ele tem que ser adorado como Deus. Então, em toda a tradição cristã, se você for lá nos pais apostólicos, né, no apóstolo João, no Policarpo de Esmirna, no Irineu de Antioquia, todos eles tinham como centro Jesus. A pregação deles era cristocêntrica, a igreja era cristocêntrica, o culto individual tinha o foco como Jesus, né? Jesus era o foco. E então esse é o primeiro ponto. Quando você vai ali para Agostinho de Hipona, ali no 4º século, ele era um homem de Deus, ele é um homem de Cristo, né? Só pregava Cristo, só falava de Cristo, só cultuava a Jesus Cristo. Amém? Quando você vai para a Reforma, quando você vai ali para o movimento pietista, o movimento de santidade, né, todos esses, o foco era Jesus, né? O Charles Finney, um grande avivalista aí, que deu origem ao movimento de santidade, junto aí com o Dwight Lyman Moody, todos eles, o foco era Jesus Cristo. Amém? Todos esses homens, o foco era o Senhor da glória, Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, o culto tem que ser cristocêntrico, o foco tem que ser Jesus. Amém? Se não for Jesus, meu irmão, Deus não vai aceitar o seu culto. Por que motivo? Simples.
Lá em 1 Timóteo 2,5 ele fala assim, que tem só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Pronto. Um mediador é um árbitro, é igual um juiz de futebol. Ele media uma partida entre dois times. Jesus, então, media Deus e os homens. Por isso que ele é Deus e homem. Amém? Essa é a essência do Evangelho, é Jesus Cristo. E como é que eu devo fazer o meu culto individual? Bom, quem que deve ser o seu guia para o seu culto? Primeiro, então, foca Jesus. Quem que é o guia? O guia é o Espírito Santo. O Espírito Santo, lá em João 16, 7 a 11, diz que ele convence do pecado, convence da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo não ama a Deus. Então, enquanto eu e você estamos longe de Jesus, o Espírito vai nos convencer de que ele é Deus e de que eu e você precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Depois, ele vai convencer da justiça. E Jesus diz lá assim, porque eu já não vou ficar mais com vocês, eu vou para o Pai, mas o Consolador desce. Ou seja, eu e você temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque ele aponta sempre para Jesus. O Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus. Então, se você for numa igreja e ela não apontar para Jesus, aquela igreja não está com o Espírito de Deus ali dentro. Infelizmente. Né? É terrível essa fala, porque hoje há muitos meios evangélicos se aproveitando aí dos homens, da inocência das pessoas, até mesmo uma fé muito experiencial para tomar dinheiro das pessoas. Né? Isso aí é errado. Né? Combato fortemente isso aí. A igreja tem que ser sustentada pelos crentes, tem que ser alavancada pelos crentes, porém, eu digo e repito, pregação de prosperidade não leva ninguém para o céu. Amém? Esse negócio de dar 100 reais aqui, dar 1.000 reais aqui, isso não funciona, isso é conversa para boi dormir. Não há em nenhum lugar da Escritura Jesus dizendo isso para nenhum crente. Amém? Então, combato fortemente isso aí. Voltando, o Espírito Santo tem que ser o seu guia. Tem que ser o seu guia. Ele tem que te levar ao seu culto. Então, essa é a base. Jesus é o foco, o Espírito é o guia. Então, meu irmão, como é que eu vou prestar um culto prestativo a Deus? Como é que eu vou prestar um culto no meu dia para Deus? Como é que eu vou fazer com que o meu dia, que tem 24 horas, das quais eu durmo 8, sobrando só 16, prestar para Deus? Como que eu posso passar meu dia com Deus? Como que eu posso fazer um culto que presta para Deus? Como que eu posso obter poder espiritual em Deus? Então vamos a algumas observações aqui. Em primeiro lugar, leitura da palavra. A Bíblia, meu irmão, ela é como um alimento. Eu e você, quando nós levantamos, nós temos que comer pão, nós temos que tomar um café, tomar um copo d'água, comer uma banana, comer alguma coisa para durar no dia que nós vamos trabalhar. Depois fazer um lanche, comer um almoço, outro lanche, uma janta, para nós conseguirmos caminhar ali no dia, porque nós gastamos energia, nós trabalhamos, nós suamos, nós lutamos. Muitos aí gastam o cérebro, gastam suas forças físicas, trabalham de sol a sol, não é? E como é que nós usamos aí para reconstituir nossa força? Alimento, comida. Então a palavra de Deus ela é comparada ao alimento espiritual que eu e você recebe. Jesus diz para Satanás, lá em Mateus 4, quando ele é tentado, o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então Jesus está comparando a palavra de Deus ao pão. Está comparando a palavra que é a comida. Enquanto eu e você temos que comer pão, temos que comer arroz e feijão, temos que comer um sanduíche muitas vezes muito gostoso, uma pizza, tomar um refrigerante, uma água para viver, nós temos que alimentar da palavra de Deus, porque a nossa palavra ela não é suficiente para nos alimentar. Nós não podemos alimentar do mundo, nós não podemos alimentar as esperanças no homem, nós temos que alimentar nossa alma em Deus, em Jesus. E o meio mais fácil é a palavra de Deus, é a leitura da Bíblia, é o estudo da Bíblia, é o entendimento da Bíblia. Então, quando você se levantar pela manhã, ali por volta das 6, 6:30, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma Bíblia e ler um salmo, ler um livro pequeno, um verso pequeno, um capítulo pequeno, um salmo, salmo 1º, salmo 3º, salmo 5, salmo 12, salmo 22, 23, 24, salmo 100, os salmos de romagem, 120 até o 134, pegar e ler pequenos capítulos, pequenas porções da escritura ali, e ler, entender, buscar a entender aquilo ali. Então, quando você levantar cedo, pega e lê a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela vai te alimentar o dia inteiro. Você vai comer aquela palavra ali, aquela palavra vai te alimentar o dia inteiro. Ela vai te alimentar, ela vai te dar sustento o dia todo. Ela vai te dar energia espiritual o dia todo. Então, quando eu e você fazemos isso, quando eu e você nos dedicamos a ler a palavra, nós estamos fazendo duas coisas. Primeiro, nós estamos mantendo contato com Deus logo pela manhã.
E segundo, nós já estamos desvencilhando do mundo logo pela manhã. O Richard Baxter, que era um puritano muito excelente, né? Ele evangelizou mais de 2.000 pessoas sozinho, né? Cobrando o catecismo. Ele diz que aquele homem que não busca em Deus pela manhã o guia, dificilmente vai encontrar Deus durante o resto do dia. Então, se eu e você, vou repetir, o ser humano que não busca Deus cedo pela manhã, dificilmente vai encontrar Deus o resto do seu dia. Então, se eu e você queremos ter contato com Deus, queremos ver Deus agir na nossa vida, nós temos que procurar Ele cedo. Certo? A primeira coisa que você tem que fazer cedo quando você levanta é falar com Deus, é ler a palavra de Deus. A Bíblia vai me alimentar, vai me dar nutrição espiritual. Separe pequenas porções da Bíblia. Aí um capítulo cedo, 2 capítulos cedo, 3 capítulos cedo. Quem tem mais tempo, lê aí 4, 5 capítulos todo dia. Separa um livro para você ler. Vou ler o livro aqui de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Gênesis, o livro de Salmos, né? Vou pegar os pequenos provérbios de Salomão e vou ler. Vou pegar ali a carta de Efésios e vou ler um capítulo cedo, um capítulo de noite. Tem aí esse tipo de entendimento da palavra de Deus. Então eu te garanto, meu irmão, se você fizer isso aí, você vai crescer na palavra de Deus. Você vai ter entendimento da palavra de Deus. Durante o seu dia, então, você vai estar alimentado. Você vai comer da palavra cedo e vai estar alimentado o resto do seu dia. Segunda coisa. Segundo ponto, né? Primeiro ponto, então, é foco em Cristo. Segundo ponto, é o guia do Espírito. Terceiro ponto, é alimentar na palavra de Deus, a leitura da Bíblia. O quarto ponto, a meditação na Bíblia. Isso aqui já é um negócio um pouco mais complexo, né? O que eu posso extrair do texto da Bíblia? Por exemplo, você vai lá no Salmo 23 e lê lá assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então vamos lá. O que nós podemos extrair desse verso? Primeira coisa, o Senhor. O Senhor é um nome dado para Deus quando ele tem aliança com o povo. Se você tem uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança com você, se você é salvo, então você é povo de Deus. Você é transformado por Deus, você é nascido de novo. E se não é ainda nascido de novo, Deus pode o fazer nascer de novo. Deus pode conceder o Espírito, Deus pode conceder salvação. O Senhor é o meu pastor. Primeiro, então, Deus é um chefe e você é o chefiado. Nunca o contrário. Deus é o chefe, Deus é o capitão. Diz que o general William Booth, na Inglaterra, um dos maiores avivalistas, criador do Exército da Salvação, diz que todo dia, às 5h30 da manhã, ele dobrava os joelhos e batia continência ao capitão da salvação, a saber, Jesus Cristo. Então esse homem era usado por Deus, ele tinha mais de 1 milhão de pessoas no Exército da Salvação no século XVIII, junto com John Wesley. Um homem totalmente fora do gráfico, fora da curva. Mas é por quê? Porque ele rendia, ele prestava a Deus logo cedo meditação na palavra. Ele batia continência para o capitão da salvação. Então, quando eu e você lemos a Escritura, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Então, Ele é um Deus que tem aliança comigo e com você, e Ele é o chefe, e nós somos o chefiado. Se nós somos o chefiado, nós somos ovelha. Tem crente achando que é o Senhor. Tem crente achando que tem que exigir de Deus as coisas. Tem crente achando que tem que exigir do Senhor as coisas. Está errado isso aí. Está errado esse tipo de pensamento. Tem crente achando que Deus é o badeco, né? Que Deus é o ordenado, que Deus é que tem que ser colocado na parede, que Deus é que tem que ser apertado, eu exijo, eu decreto, eu determino, eu ordeno. Deus não é o gênio do Aladim para você pedir essas coisas para ele, meu irmão. Deus não é. Pelo contrário, você que é um servo, você que é um escravo de Deus, comprado na cruz de Cristo. Amém? Então nós temos que deixar de ter a mentalidade de querer ser Deus e pedir para Deus ser Deus em nossas vidas. Então essa é a ideia. E a meditação, então, ela conforma a Escritura. Né? O que eu posso tirar desse verso? Qual doutrina que eu posso tirar? Aqui fala do quê? De fé, aqui fala de arrependimento, aqui fala de oração. O que eu posso aprender com Abraão? O que eu posso aprender com Isaac? O que eu posso aprender com Jacó ou Israel? Com José, com Judá? O que eu posso aprender aí com Moisés, com Davi, com Salomão, com Josué e com os profetas? O que eu posso aprender com esses homens? O que eu posso aprender no texto desses homens? Por exemplo, você vai lá em 1 Coríntios 1,18, diz assim: a palavra de Deus, ela é poder para a salvação daquele que crê e loucura para os que perecem. O que você tem que pensar nesse texto? Primeira coisa, a palavra da cruz. Então, é a pregação de Jesus, ela é loucura para o que perece. O homem que perece, o homem que é ímpio, ele não vê salvação em Jesus Cristo. Primeira coisa, então, que você tem que fazer é o quê? Meditar na grandeza de Deus.
meditar na obra salvadora de Jesus e agradecer porque você está salvo, que você é salvo, que você é transformado à imagem de Deus. Amém? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, pedir para aqueles que perecem, pedir a Deus por aqueles que perecem. Porque se você sabe que tem gente que está perecendo sem a salvação, o que você pode fazer por eles? A primeira coisa é orar. A segunda coisa é pregar. A segunda coisa é ensinar. A segunda coisa é trazer a palavra de vida para essas pessoas. Se eu e você, então, meditamos nessa palavra, nós vamos ali alimentar a nossa alma. A meditação, o sermão, ele é tirado da meditação. Então, logo cedo, se levanta, lê a palavra da Escritura, lê a Bíblia, lê o Salmo, lê ali um Evangelho, lê ali o livro de Atos, uma carta paulina mais simples, né? Uma Tito, Filemon, Timóteo, Tessalonicenses, que são menores. Lê ali e rumina, medita aquilo ali. O que está dizendo aqui? O Senhor livra da ira, o Senhor é salvador, o Senhor é um Deus que prospera o homem, o Senhor é um Deus que ajuda, o Senhor dá fé, o Senhor dá salvação, o Senhor perdoa, dá arrependimento, guia seu povo. O que eu posso extrair disso aqui? Então a meditação é extremamente importante. Por quê? Porque ela vai fazer com que aquela palavra que você leu entre no seu conhecimento e no seu coração. Porque aqui, irmãos, tem gente hoje se atendo a dois tipos de coisa. Primeiro, ele só quer experiência com Deus. Não, eu quero só chorar, eu quero ir na igreja só chorar, eu não quero esse negócio de Bíblia, de doutrina, não. Eu quero só chorar e ir lá na igreja só para me chorar, para me ter ali uma palavra de bênção, isso, aquilo, outro, e depois eu largo. E tem o outro extremo. Eu só quero Bíblia, eu não quero meditar, eu não quero atuação do Espírito. Então ele fica aquele crente cabeçudo, que ele é cheio de Bíblia, só que ele não consegue ter amor pelo próximo, ele não consegue desenvolver ali o cristianismo, ele não consegue desenvolver a palavra, ele não consegue desenvolver nada. Então tem esses dois tipos de crente. O que só quer experiência, só quer revelação, só quer ver milagre, só quer ver isso, aquilo, outro, ele de fato não é crente. Ele acha que Deus é um bobo da corte, que tem que fazer o que ele acha que tem que ser feito. E tem o outro, que só fica na letra. Não, eu só quero letra, eu só quero Bíblia, eu só quero ter a cabeça cheia. E aí ele não desenvolve, ele não deixa a palavra de Deus falar nele. E a meditação, então, ela vai quebrar isso aí. A meditação, então, ela vai quebrar o homem. Ela vai moer o ego daquele homem. Ela vai quebrar. Ela vai desfazer o ego do ser humano. Amém? Esta é a ideia. Aí o que ele fala? Aqui o que eu falo para você? A meditação, então, tem 4 pontos. 3 pontos, na verdade. Ela vai te humilhar. Ela vai engrandecer Deus. E vai fazer você tirar a doutrina daqui e passar para o coração. Então a meditação, ela te humilha, por quê? Porque você vai reconhecer quem que você é, quem que Deus é, e vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. Por exemplo, se a Escritura diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, você tem que orar sem cessar, quando você meditar, a primeira coisa que você vai fazer, orar. Orar. Está mandando você orar, você vai colocar em prática, eu vou orar. Amém? Sem cessar. Vai orar o dia todo. Então chegou, levantou cedo, pega a Escritura, lê, medita, 5, 10 minutos, né? Você tem um dia corrido, sei que seu dia é corrido, seu dia deve ser cheio, você deve trabalhar das 7 até 5 horas, 6 horas, ou das 8 até 6 horas, não sei. Né? Então, medite na Escritura e fique ali meditando o dia todo naquela Escritura. Faça um esforço para trazer aquela Escritura na mente, o que eu posso aprender, e busque Deus naquilo ali. Amém? Então, a meditação, ela humilha o homem, engrandece Deus e faz eu e você aplicar o que nós aprendemos aqui na Bíblia na nossa vida. Amém? Então, esse é o efeito da meditação. É uma arte esquecida. Uma arte aí que os crentes da antiguidade, eles prezavam demais, meu irmão. Eles saíam para o mato para meditar. Eles saíam para o mato para pensar em Deus. Eles saíam para lugares ocultos para meditar em Deus. E hoje nossos crentes queridos do nosso país, né, eles não querem mais meditar na palavra de Deus. Eles não querem mais meditar na Escritura. E o nosso país, por incrível que pareça, é um dos países que mais consome literatura cristã no mundo, né? É terrível isso, e a maioria não sabe nada de Bíblia, né? não quer meditar na Bíblia, não desenvolve o espiritualismo, né? A experiência, não envolve aí o experiencialismo cristão. Né? Muitos querem ficar só na letra, só na geografia cristã. Estou falando que isso está errado, não. Né? Mas que nós devemos desenvolver também a parte experiencial. E tem outros que só quer o contrário, quer só experiência, quer só revelação. Ele não se atém à Bíblia, ele não quer saber se aquela revelação que ele recebeu é verdadeira. Né? Às vezes a revelação que ele recebeu nem é de verdade, nem vem de Deus, vem do diabo, vem do homem. E ele está batendo palma para isso aí. Ele não sabe nem onde é que ele está pisando. Ele está pisando num campo minado e não sabe o que está fazendo. Então é isso que a meditação faz. Em quinto ponto,
do seu dia. Louvor a Deus. Separe um tempo junto com o seu devocional para louvar a Deus. Aqui, meu irmão, é cantar mesmo. É cantar sozinho, entendeu? É louvar, botar um hino para você louvar enquanto você está ali fazendo suas atividades, no seu trabalho, se você conseguir, ou cantarolar ali um hino que você conhece, uma palavra que você conhece. Se você é dona de casa, cantar um hino enquanto você está aí fazendo suas atividades. Se você está no serviço e você pode colocar uma música para você ouvir, coloque, né? Um hino para você ouvir, um hino para você entender. Aí coloca um louvor, né? O quinto ponto, então, é o louvor. Primeira coisa do seu culto diário é o foco em Cristo. O segundo, o guia do Espírito. O terceiro ponto é a palavra de Deus. O quarto ponto, meditação. E o quinto ponto, então, é o louvor. Mas, irmãos, aqui eu quero fazer uma ressalva, porque não é qualquer louvor que nós devemos cantar, meu irmão. Nós devemos observar o que nós estamos cantando. Por exemplo, você vai cantar um hino que vai falar somente do ser humano? Eu preciso, eu quero, me dá isso, me dá aquilo outro, restitui, dá de volta o que é meu, sara-me, leva minhas águas tranquilas, né? Vai cantar um hino que só fala de você, só quem tem raiz, sabor de mel, prova amarga, quem te viu na derrota, não te ajudou, quando viu você na bênção vai se arrepender. Isso não é bíblico, isso não é correto, certo? Isso não é uma canção que adora a Deus, não é uma canção que levanta adoração a Deus. Irmão, isso é muito pesado, eu sei, mas é isso que a Bíblia manda. O salmista, ele sempre adora Deus pelo que ele é e pelo que ele faz. Eu e você temos que adorar pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo que nós recebemos dele, pelo que ele faz em nossas vidas. Davi toda a vida adora Deus no seguinte: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é supremo, o Senhor é fortaleza, o Senhor me fortalece, o Senhor tirou meus pés da rede, o Senhor é o Deus de Jacó. Não farei menção de carros e nem de exército, nem de cavaleiros, mas farei menção ao nome do Deus de Jacó. Amém? Então é assim que se adora a Deus. Hinos que adoram a Deus. A harpa cristã está cheia de hinos assim. Há muitos cantores aí no Brasil que também têm hinos assim excelentes, né, com doutrina, que cantam salvação, que cantam cruz, que cantam a morte de Jesus, que cantam a ressurreição, que cantam o enchimento do Espírito, amém? Que cantam aí a situação caída do homem, que cantam a exaltação de Jesus, que cantam a bênção de Deus. Então é isso que nós devemos cantar, né? Nós devemos cantar para Deus, por Deus e com Deus, amém? Por Cristo, em Cristo e por Cristo, né? Tudo em Cristo, nós estamos em Cristo, como diria o William Perkins, tudo por Cristo, tudo em Cristo, para Cristo e por Cristo, amém? E o último ponto, sexto ponto do seu dia com Deus é a oração. A oração aqui, enquanto eu e você recebemos ali instrução pela palavra, instrução pela meditação, né? Nós agora vamos devolver a nossa necessidade a Deus na oração. E aqui, orar, meu irmão, é manter contato direto com Deus. A Bíblia diz, orar sem cessar. Então é o seguinte, vamos lá. Levantou cedo, lê a Escritura Sagrada, medita, vai para o serviço cantando um hino, vai para o serviço cantando outro hino e vai orando no Espírito, vai orando dentro do pensamento, vai orando dentro da alma, alimentando um espírito de oração. Essa aqui talvez é uma das atividades mais complicadas, meu irmão. É mais difícil que pregar, é mais difícil do que tomar conta de escola dominical, é mais difícil do que tomar conta de tesouraria de igreja, é orar no Espírito. Orar no Espírito. Por que motivo que é a coisa mais difícil que tem? Porque a carne odeia oração. A carne odeia orar. A carne, o homem natural, ele odeia. O velho homem, ele odeia oração. O velho homem, ele vai ficar de olho no mundo. Ele vai odiar oração. Então nós devemos orar. Nós devemos fazer o máximo possível para orar cedo. Orar de manhã, orar no serviço, orar em espírito, orar na hora do almoço, orar de tarde, de noite e até de madrugada, se for o caso. Manter um espírito de oração. Levítico capítulo 6 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo da oração não pode apagar. O fogo da oração, o poder da oração, o espírito de oração não pode apagar. Amém? Eu e você devemos manter um espírito de oração contínua. E quais os pontos que a oração deve ter? Primeiro ponto, confissão de pecado. Nós devemos confessar o pecado, devemos aí confessar nossos erros, pedir perdão por aquilo que nós fizemos de errado, quando atentamos, cobiçamos, né? Pensamos em ter outro Deus diante de nós ao invés do Senhor, quer seja o dinheiro, quer seja o serviço, quer seja um filho, uma família, né?
Devemos adorar a Deus, o segundo ponto, falar quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus é para nós, que nós amamos Deus, que nós amamos a obra de Cristo, que nós precisamos do serviço do Espírito, da mão do Espírito, porque sem Ele nós não somos nada. Em terceiro lugar, nós devemos fazer ação de graças, agradecer pelo que nós temos, agradecer por aquilo que Deus tem nos dado, agradecer pelos livramentos que Ele tem dado, agradecer pela sua manifestação poderosa em nossas vidas, pela sua mão benevolente, pela sua bondade conosco, agradecer pelo sacrifício de Jesus, pela cruz, pelas bênçãos materiais, pelas bênçãos temporais, né, como alimento, como emprego, casa, saúde, energia, a água, tudo em ordem, né, tudo aí funcionando comum. Agradecer pelos livramentos que Ele nos tem dado, né? Nós não temos pegado doença, nós não temos adquirido uma doença mortal, uma doença mortífera, nós temos estado de pé diante do Deus Altíssimo. Amém? Em quarto lugar, intercessão. Os crentes devem interceder um pelos outros, interceder por vidas de ímpios, pessoas que não creem em Deus, interceder pela liderança da igreja, interceder por aqueles que não estão na igreja, fazer uma intercessão geral pelo mundo inteiro, pelos ímpios do mundo inteiro, como está lá em 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, eu aconselho a fazer orações por todos os homens. Amém? Então, quero que os homens levantem mãos santas e orem por todos, orem uns pelos outros. Nós devemos orar pela igreja, em primeiro lugar, orar por aqueles que estão salvos, orar por aqueles que não têm condição, orar por aqueles que são ímpios, para que se cheguem à verdade, para que Deus os livre, para que Deus os conforte. E, em último lugar, nós podemos fazer petição. Petição é eu pedir minha necessidade, é eu pedir para Deus o Espírito Santo, é eu pedir entendimento da Escritura, é eu pedir livramento, é eu pedir força espiritual, poder espiritual, é eu pedir condição financeira, é eu pedir entendimento financeiro, é eu pedir bênçãos financeiras materiais, certo? É eu pedir que Deus me conforte materialmente e espiritualmente. Está entendido? É muito simples a oração. E aqui eu dei alguns esquemas, mas nós fazemos tudo junto, nós misturamos tudo. Aqui eu dei algumas coisas, mas é simplesmente um guia para você entender. Isso aqui geralmente é tudo misturado. As pessoas adoram enquanto faz ação de graças, o Senhor é bondoso, eu te agradeço por isso, aquilo, outro. Senhor, me perdoa por isso, por aquilo, outro. Senhor, eu te peço tal coisa. Senhor, salva a vida de fulano, de Beltrano. Então nós fazemos tudo misturado, nós fazemos tudo junto, tudo misturado. A oração ela é uma mistura, mas a oração que chega a Deus é aquela que tem fervor, é aquela que tem urgência, é aquela que precisa da mão de Deus. Então, meu irmão, levanta cedo, lê a Escritura, medita, cante hinos, ore no Espírito, separe um tempo em secreto com Deus. Você que é casado, separe um tempo para orar com seu marido, com sua esposa. Você que é pai de família, mãe de família, separa um tempo para orar com seus filhos, para ensinar os seus filhos a orarem. Ensine seus filhos a orarem. Faça deles um exército para Deus. Ensine-os a orar. Ensine-os a buscar a Deus. Ensine eles o caminho de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 22:6 que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar e depois de velho não se apartará dele. Por que motivo? Porque Deus ele se arraiga mais facilmente, ele se apega mais facilmente ao coração limpo da criança que não tem pecado, ou da criança que tem pouco pecado. Uma criança que ela é mais pura, ela consegue sentir Deus melhor. Ela consegue se ater a Deus melhor. Os melhores crentes são aqueles que começaram a ir para a igreja desde a sua infância. Amém? Isso aí é provado biblicamente e escrituristicamente. Amém? Então vamos orar, vamos pedir para Deus nos abençoar. Cada um que esteve aí na pregação, eu agradeço fortemente. Vamos pedir pelas pessoas, vamos pedir pela nação brasileira, vamos pedir por aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, aqueles que estão sem saída. Vamos agradecer também por nossa semana passada e essa semana que se inicia, em nome de Jesus. Então elevemos o pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus eterno e santo e soberano, nós te agradecemos por esse dia, por este culto, por esta palavra. Senhor, te agradecemos por mais uma semana que se inicia. Senhor, que o Senhor Deus venha abençoar esta semana. Senhor, que o Senhor Deus alcance as famílias, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão necessitados da sua presença, Senhor. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha abençoá-los de fato, Senhor Jesus. Venha guardá-los de fato, venha salvar almas de fato, venha transformar vidas de fato, Senhor. Que o Senhor Todo-Poderoso receba a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa oração,
a nossa palavra, que essa palavra venha dar fruto no coração daqueles que assistiram, daqueles que tiveram tempo de olhar, dar pelo menos uma olhada, uma visitada. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor Deus venha abençoar cada um que tirou seu tempo para observar essa pregação, para vir aprender de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem com Deus. Deus venha abençoá-los, venha guardá-los, venha prosperar a semana de vocês. Em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.